Isso é importante. E o bruxismo? Também isso pode... É um mito também, né, o bruxismo, né? Não fala bruxismo é um problema de oclusão. A gente sabe há muito tempo que bruxismo é uma alteração, é uma consequência da alteração de fundo emocional. A pessoa pode ter uma oclusão muito boa e ter bruxismo. Então, todos os hábitos crônicos... Na perna, né? A pessoa está tensa, aparentemente não, mas ela está tensa e ela está aliviando a pressão. Muitas pessoas rangem o dente hoje, tem bruxismo, o apertamento. O antidepressivo, isso está na bula também. O antidepressivo, por causa de algumas alterações de dopamina, de serotonina que eles propiciam, eles induzem a pessoa a aumentar a atividade oclusal. Então, isso é uma alteração, um efeito colateral de alguns antidepressivos. Essas pessoas que tomam, via de regra, tem um aumento do bruxismo. Quem não tinha pode vir a ter e quem tem vem a ter com mais intensidade. E você imagina o seguinte, a pessoa está com a boca seca e rangendo o dente. Meu Deus. A melhor associação que eu vou fazer para vocês é isso. É um motor de um carro trabalhando sem óleo, ele vai fundir. Então, como a função da saliva que nós falamos inicialmente é lubrificação, ao fato de você não ter a lubrificação e ter tritando dente com dente, é a mesma coisa você pegar um copo de cristal e riscar um copo contra o outro, um prato de porcelana contra o outro. E a pessoa, às vezes, ela tá fazendo e ela não consegue ter esse controle, né? É involuntário. Então, para essas pessoas, a gente, além de tudo isso, os casos mais drásticos, a gente recomenda uso de saliva artificial. A gente tem no mercado salivas artificiais. Tem pastilhas com pH controlado, que são azedas ou um pouquinho ácidas, para dar a sensação de acidez e a saliva já tentar neutralizar o ácido. Outra função da saliva é a neutralização de ácido por dentro da boca. Então, quando eu tenho um quadro acentuado, principalmente com bruxismo, eu tenho dois problemas potencializados. Aumento do risco de cárie, aumento do desgaste, fratura de dente, fratura de restauração. Então, ou seja, o paciente acaba sendo penalizado com esses efeitos colaterais, que ele pode ou não vir a tê-los. Então, por isso a gente tem que tomar outros cuidados com isso e colocar uma plaquinha protetora para a pessoa não E o médico urgentemente saber, porque talvez o médico nem imagine que o medicamento possa estar trazendo toda essa... Eu tenho a impressão que sim, porque... Será que eles falam, olha, vai acontecer você ranger os dentes, doutor? Eu não quero acreditar que eles não saibam disso. Não, eu não acredito que o médico que receita um antidepressivo fala assim, olha, pode acontecer de à noite, você vai ficar rangendo os dentes, você vai ficar durante o dia. Não acredito que eles falem isso. Eu acho que é uma reação que eles sabem que a pessoa pode ter, mas que eles só vão falar sobre isso depois que aparece, eu acho. Porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Que foi e o médico orientou que isso ia acontecer. Na verdade, dentro do nosso questionário de anamnese, quando a gente recebe um paciente, eu tenho um questionário que a gente avalia perguntas normais. Se você sente cansaço, se você está subindo escada, não pergunta se você toma antidepressivo, está lá tomando antidepressivo, que remédio que você toma? Aí quando um paciente relata e verbaliza que ele está tomando algum medicamento, desses todos que nós assistimos aquela hora, eu pergunto, você tem alguma manifestação? Você percebeu se a tua boca ficou mais seca? O paciente tem dúvida também. Nem ele sabe. Nem ele sabe. Se foi recente, ele consegue perceber a diferença. Entendi. Se ele está tomando há muitos anos, talvez ele não saiba. Mas no exame clínico eu consigo detectar se ele tem volume suficiente e a qualidade legal da saliva. E até porque tem pessoas que têm bruxismo só dormindo, né? Tem outras que têm durante o dia e tem dormindo. Mas você sabe que aumentou bastante o bruxismo diurno nas grandes cidades. Aumentou muito. A gente, até alguns anos atrás, a maior incidência era no bruxismo noturno. Agora, o diurnoturno aumentou sensivelmente. Então, nós temos pacientes que rangem durante o dia também. Eu vejo muita criança fazendo isso, doutor. Também tem. Agora, não vejo adulto, mas crianças eu vejo. Crianças também assim, até 10, 12 anos eu vejo. Pode acontecer. Mas o bruxismo diurno aumentou sensivelmente. Então, por isso que na anamnese, a gente não tem que ver o paciente como um portador de dente, tem que ver o paciente como um todo, uma visão holística do paciente. Saber o que ele toma, quais são os remédios de fundo dele, ou seja, qual que ele toma por longos períodos, é importante porque isso aumenta a preservação dos trabalhos que eu vou executar nesse paciente, qualquer trabalho que vai ser feito nesse paciente. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que não é minha, mas que está aqui, que fala assim, pacientes com depressão e síndrome do pânico são mais difíceis de se tratar? Via de regra, sim. Porque pelas próprias dificuldades que o paciente tem de gerenciar o seu dia a dia, a sua vida em si. O paciente em crise depressiva, muitas vezes não sai do quarto.
Então a gente vê a história de paciente que fica às vezes meses trancado no quarto. Imagina que você está trancado no quarto e não faz higiene oral, não tem higiene pessoal, tem que ter a sua autoestima dificultada e piorada. A primeira coisa quando eu recebo um paciente que tem síndrome do pânico e depressão, primeiro, a síndrome do pânico é diagnosticada ou simplesmente tem um pânico, seria sinônimo de medo de dentista? São coisas diferentes. Síndrome do pânico é uma entidade, é uma doença que é tratável. Uma vez diagnosticada, mais uma vez, eu tenho que estar em contato com o médico desse paciente, para saber como tratá-lo. A gente tem algumas alternativas. O paciente sempre tem que vir medicado. Por exemplo, se ele toma um ansiolítico de manhã, então ele tem que tomar um ansiolítico 1 hora antes, 2 horas antes de vir ao consultório. Porque ele vem ao consultório, ele vem com um paciente normal. Certo? A gente sabe que pacientes com essa característica, somente o síndrome do pânico, ele pode querer abortar o procedimento no meio da sessão. Por isso ele precisa estar controlado. E esse controle é importante saber qual a intensidade dele, quais são os gatilhos. E eu propiciar para esse paciente um ambiente acolhedor, tratá-lo com carinho, porque ele não está assim porque ele quer. É entender que é uma alteração de fundo emocional. A gente tem até o recurso de poder fazer o tratamento com sedação. A gente vai até uma clínica de médicos anestesistas que temos aqui disponíveis aqui em São Paulo. O paciente é sedado, não é cirurgia ou anestesia geral. Ele põe ele para dormir. É feito todo o procedimento com ele relaxado, dormindo, com extrema segurança, que é o médico anestesista tomando conta dele. Ele vai ter todo o acompanhamento de uma clínica, de um hospital, que ele vai estar ali. Para ele poder dar tranquilidade a ele e ao profissional para poder executar o tratamento. Entendi. Porque pode acontecer, o paciente com síndrome do pânico, principalmente se ele estiver numa fase de maior intensidade, maior atividade, ele pode querer abortar a sessão no meio, e às vezes é complicado, depende do procedimento que é feito, não pode parar. A gente não pode parar. Então, e o paciente, ele tem que ter extrema empatia e confiança no profissional. Porque isso é um fator que vai contribuir para ele se permitir ser tratado. Na verdade, o dentista ou o profissional é apenas um instrumento. Ele tem que se permitir. Entendi. Ele tem que se permitir ser tratado. O senhor acha que facilita, por exemplo, uma pessoa que tem esses problemas, ela já ir na pessoa que ela já conhece, que ela já... É fundamental, a confiança é fundamental. Porque eu acho que isso ajuda, né? Assim, porque eu imagino o seguinte, o novo gera medo, o desconhecido gera medo, gera desconforto. Será que vai ser bom? Será que vai me tratar direito? Então é importante que a pessoa, nessa situação, que tem depressão, que tem a síndrome do pânico principalmente, tenha absoluta confiança e empatia pela equipe que está tratando dela. Não só do profissional, mas pela assistente, pela atendente, pela recepcionista. Que ela se sinta bem naquele lugar. Ela tem que sentir, até para que ela não tenha vergonha. De que se ela não se sentir bem, ela fala, olha, não estou bem hoje, podemos cancelar a consulta? Entendi. Tem que sentir que pode ser cancelado. Entendi. Então, eu acho que é super legal a gente abordar esse assunto, viu, doutor? Porque eu creio que poucas pessoas falam sobre isso, né? A gente sabe que não é uma coisa tão simples e que também é comum. Tem muitas pessoas hoje que sofrem, passam aí... Tem vergonha de verbalizar. Mas nem quer falar. Às vezes não quer falar a reação do medicamento nela, né? Porque ela se sente confortável de um lado, que é algo que ela é o motivo principal está sendo aliviado, mas que está gerando um outro problema. E às vezes tem até medo de falar com o médico também, né? Se eu falar para ele que eu estou tendo isso, estou tendo aquilo, ele vai cortar o remédio e eu vou voltar a me sentir mal, vou voltar a me sentir depressivo, vou ter pânico de novo. Na verdade, quando nessas situações, o que eu oriento o paciente é conversar abertamente com o médico, porque ele vai ter alternativa. Hoje, nós temos muitas alternativas de remédios no mercado. E ele terá alternativa para mexer ou no fármaco ou até na posologia, ou seja, na quantidade de miligramas que esse paciente vai tomar, vai voltar a tomar. Mas agora, uma coisa que é importante, menos de 10% dos médicos com quem eu tentei entrar em contato me deram retorno. Isso é triste, ruim, né? É ruim porque a gente em odontologia está acostumado a trabalhar sempre em equipe, cada um fazendo o seu melhor pelo paciente. A troca de informações é muito grande entre os profissionais da odontologia. E muitas vezes eu tenho que entrar em contato com um psiquiatra
extremamente, nem sempre é psiquiatra que indicou o remédio, mas muitas vezes eu tenho que estar em contato, eu deixo o recado várias vezes, eu não consigo ter o retorno, eu preciso da informação para poder tratar o paciente. Aí eu ligo para o paciente e falo, olha, eu tentei entrar em contato, não consegui, faz o seguinte, eu preciso dessas informações. Quando você for lá, conversa com ele e vê o que é possível fazer, qual o momento ideal para fazer qualquer intervenção, até para aquele paciente, ele tem, o médico ele tem que dar anuência para um tratamento principalmente mais invasivo. O paciente vai fazer cirurgia, será que o momento legal é aquele para fazer o procedimento no paciente? Como é que ele está emocionalmente? Essa informação que ele tem que passar ao médico. Entendi. Então, por daí a necessidade de integrar o tratamento. E eu acho que o paciente pode ajudar muito nisso. É o grande beneficiado. E ele pode ajudar na dificuldade que talvez encontre, né, dessa comunicação. Acho que o paciente pode aí estar, né, tendo contato com os dois ao mesmo tempo e ajudando, né? Mas o ideal seria, porque hoje a comunicação está tão fácil, né? Hoje a gente, o meio é mais fácil, né? Facilita bastante. Eu acho que hoje não tem desculpa para isso, né? Mas tem vezes que é importante conversar com a pessoa, ouvir o tom da voz dela, né? Ela sentir a nossa preocupação, saber pelo que essa paciente vai passar. Entender, né? Entender o problema. O procedimento para que ele possa nos ajudar o paciente. Entendi. Integração, isso é importante. Então são várias preocupações aí que a gente deve ter, mas eu acho que, olha, o doutor deu hoje, assim, um esclarecimento muito bom, até para que você possa buscar, assim, ajuda, aquilo que as reações que você está tendo do medicamento, você pode buscar não só ajuda do médico, mas também do seu dentista, das pessoas, né, que você já tem andado com elas e não ter vergonha disso, né, porque... É importante não ter vergonha de verbalizar para os médicos ou para o dentista que está cuidando desse paciente. O que está acontecendo, até para que ele possa te ajudar de uma forma mais efetiva, né. Então, que você possa aproveitar hoje e ver, olha, isso acontece, tem como você cuidar, tem como você tratar as reações, mesmo que você tenha que tomar o medicamento. O que é importante é você abrir realmente o que está acontecendo para que aqueles que são capacitados possam te ajudar também. Olha, doutora, a gente podia ficar aqui horas, né? Porque a gente vai lembrando coisa, né? E vai lembrando de uma situação aqui, outra ali. Assunto para mais de 2 horas de conversa. Eu tenho certeza, mas para você que está em casa, se você quiser saber um pouco mais, querer tratar um pouco mais sobre esse assunto, vou deixar os contatos para você falar direto com o Dr. Carlos Loureiro. Telefone 0 operadora 11 5102 2425 e e-mail loureiro.neto@ual.com.br e o site carlosloureiro.com.br. Então, se você ficou ainda alguma dúvida, você vai poder entrar em contato e conversar um pouco mais com o doutor e aí, quem sabe, né, buscar aí a ajuda que você está precisando para esse momento. Doutor, mais uma vez,